Hoje, por graça e misericórdia do Eterno, nós iremos estudar acerca da diáspora judaica, ou seja, a dispersão que houve do povo judeu ao longo da história, desde o tempo em que eles saíram do Egito. Amém? Nós vamos fazer neste momento um estudo bíblico para que nós possamos obter conhecimento, meus irmãos. Porque não basta simplesmente a graça, se faz necessário também ter conhecimento. Existem pessoas que são plenas do Espírito Santo, mas conhecem pouco a palavra. Existem pessoas que conhecem muito a palavra, mas são desprovidos do Espírito Santo. Então, quando nós lemos acerca da história da igreja, acerca dos reformadores, nós vimos que Lutero, ele escreveu uma frase bem interessante: orare et labutare, significa orar e trabalhar, significa que na medida em que eu oro, eu também devo trabalhar para obter conhecimento, pois as duas coisas devem andar junto, espiritualidade e conhecimento, ortodoxia e conhecimento. Amém? Então que nessa noite nós possamos extrair o máximo de conhecimento possível, o máximo do povo de Deus possível, para que nós possamos entender uma coisa: que Deus é fiel à sua palavra. Em 1 Timóteo capítulo 2, ele diz assim: se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ou seja, se Deus ele faz uma aliança, a parte dele, ele cumpre. Se nós falharmos, ele já não tem nada a ver com isso. Amém? Então, vamos ler Deuteronômio. Acenda ali a luz, por favor. Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é o quinto livro da Bíblia. É o quinto livro da Bíblia do cânone Pentateuco. Deuteronômio 28, a partir do versículo 64. Todos encontraram? Deuteronômio 28, 64 diz assim: e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra. Ali servirás a outros deuses, que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Servirás a madeira e a pedra, e nem ainda entre as mesmas nações descansarás, nem planta de teu pé terá repouso, nem a planta do teu pé terá repouso. Porquanto ali o Senhor te dará coração tremente, e desfalecimento de olhos, e desmaio de alma. E a tua vida como suspensa estará diante de ti, e estremecerás de noite e de dia, e não crerás na tua própria vida. Pela manhã dirás: ah, que me dera ver a noite, e à tarde dirás: ah, que me dera ver a manhã. Isso, pelo pasmo do teu coração, com que pasmarás, e pelo que verás com os teus olhos. E o Senhor te fará voltar ao Egito, em navios pelo caminho de que tenho dito, nunca, jamais o verás. Ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem os compre. Amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro ao Senhor, meu Deus, que nesta noite o Senhor venha nos encher de graça, o Senhor venha nos encher de misericórdia,
abrir os nossos olhos para enxergar as verdades bíblicas, abrir os nossos ouvidos para que nós possamos entender as verdades espirituais, dar-nos um coração sábio para que nós possamos discernir, Deus, a Tua vontade. Senhor, que a partir de hoje nós possamos entender que a nossa rebeldia, que a nossa dureza de coração pode fazer com que as maldições que estão nesse livro possam nos alcançar. Pois bem sabemos que por meio da fé em Cristo, nós que somos uma parreira brava, fomos enxertados na parreira cultivada e hoje somos uns. Os mandamentos que eram para o teu povo no princípio, hoje por meio da fé também são nossos. Então nos ensina, Senhor, a sermos fiéis a Ti, para que nós não venhamos a vacilar em nosso caminho. Que a verdade do Senhor prevaleça em nossos corações. É isso que eu te peço, é isso que eu agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Meus irmãos, quando nós lemos o capítulo 28 de Deuteronômio, nós vemos que Moisés, ele está dando as últimas instruções dele antes dele morrer. E ele está ministrando sobre o povo bênçãos e maldições. A primeira parte da instrução que Moisés deu foram as bênçãos, que é as coisas que os pastores da prosperidade mais gostam de pregar. Bendito serás ao entrar, bendito serás ao sair, bendito será o fruto da tua maçadeira, bendito será o fruto do teu ventre. Mas por achar que Jesus veio abolir a lei, as pessoas elas se esquecem que a desobediência nossa à palavra de Deus nos faz dignos de maldição e nos faz réu para a condenação. Então, quando nós lemos Deuteronômio 28, nós vimos Moisés dar instruções, as últimas instruções antes do povo entrar na terra de Canaã. Para que nós possamos entender um pouco disso, nós tínhamos que voltar um pouco no tempo e ver que o povo de Israel, ele veio da descendência de Abraão, e Deus prometeu a Abraão a terra de Canaã. Em determinado tempo, a semente de Abraão se tornou escrava no Egito depois da morte de um faraó que era dos dias de José. E com a morte deste faraó, o povo passou a sofrer de forma muito dura, muito penosa, muito vergonhosa no Egito. Só que Deus, em dado momento, lembra-se do seu povo e resolve cumprir a promessa. Eu quero dar um conselho a você: não importa o tempo que passe, Deus, um dia Ele vai lembrar do que Ele falou e vai cumprir a promessa dEle na minha e na sua vida. Amém? Em meio à escravidão no Egito, Deus se lembrou da promessa que fez a Abraão e faz com que nasça Moisés. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó e também por Faraó e foi treinado nas artes militares para ser o sucessor de Faraó. Mas ele, vendo que o povo de Israel sofria demasiadamente, abriu mão de todo o luxo, de toda a riqueza, de todo o bel prazer que ele teria direito. Resolveu servir a Deus, pois ele sabia que as riquezas do reino que havia de vir eram bem maiores do que aquilo que o olho dele poderia ver e a sua mão poderia tocar. Amém? Então, Deus levanta Moisés para ser o guia do povo hebreu à terra de Canaã. Então, quando Deus levanta Moisés para libertar o povo da terra do Egito, ele leva o povo ao deserto. E lá no deserto, Deus dá instruções ao povo. E a primeira instrução que Deus dá ao povo era que o povo deveria ser obediente. Amém? Ele diz assim, antes de falar essas coisas que estão escritas em Deuteronômio 28, capítulos antes, Moisés diz assim: eis que diante de vós eu coloco hoje dois caminhos, o bem e a vida, o mal e a morte. E ele termina dizendo: escolhe, pois, o bem e a vida, para que ficar no mal e na morte? Isso significava que a desobediência daquele povo faria com que eles andassem em maus caminhos. E os maus caminhos daquele povo fariam que, consequentemente, eles fossem pagos com a morte, pois o salário do pecado é a morte. Então Deus diz: escolhe, pois, a vida. E depois ele vai e introduz os ensinos de Deuteronômio 28, dizendo que se o povo fosse obediente, o povo comeria bem,
viveria bem, a plantação seria ótima, Deus daria chuva no tempo certo para que a plantação fosse vigorosa, Deus abençoaria aquele povo. Mas Deus diz que se aquele povo fosse rebelde, eles seriam malditos. E uma das maldições que Deus deu por meio de profecia a Moisés era que aquele povo, se eles fossem desobedientes, eles seriam espalhados sobre as nações da terra e se tornariam escravos entre as nações da terra. Eles seriam vilipendiados, eles seriam envergonhados, eles seriam maltratados de tal maneira que eles não teriam paz em seu coração. E nós acabamos de ler os textos que demonstram as misturas de sentimento que haveria no coração daquele povo. E eu quero dizer uma coisa para vocês, meus irmãos, isso aconteceu. Nós sabemos que depois que o povo entrou em Canaã, Deus instituiu os juízes reinaram, mas depois Deus levanta os reis. O primeiro rei foi Saul. Saul caiu por causa da desobediência ao Senhor. Deus levantou Davi. De Davi veio o sucessor do trono de Davi, que foi Salomão. Salomão, após ter o seu coração tomado por orgulho e amar muito o dinheiro, e a ponto de fazer alianças com reis pagãos por meio de casamentos com as filhas dos reis, o coração dele, a Bíblia nos fala que já não era mais inteiramente do Senhor. E um dia Salomão cai, e após a queda de Salomão acontece aquilo que Davi fez. Davi uniu o reino de Israel, que eram divididos. Mas na queda de Salomão houve uma divisão no reino, e os povos começaram a ser chamados de Reino do Norte, que no caso era Samaria, a capital era Samaria, e o Reino do Sul, que era Judá, a capital era Jerusalém. Então toda vez que você vê na Bíblia Reino do Norte, se refere a Samaria, e quando se fala acerca do Reino do Sul, se refere a Jerusalém. Por causa da queda de Salomão e da sua desobediência, o reino se dividiu, e aí começa uma grande e terrível história de rebeldia do povo para com o Senhor. Amém? Em 935 a.C., o reino de Israel foi dividido em 2 estados. O reino do norte, conhecido como Israel, que a capital daquele reino era Samaria. O reino do sul foi chamado de Judá, e a capital era Jerusalém. Aos poucos, o povo começou a se tornar infiel a Deus, começou a adorar deuses pagãos, a cultuar o exército dos céus. Toda vez que a Bíblia se refere a exército dos céus, você deve ter em mente que o exército dos céus eram as estrelas, o sol e a lua. Para o povo pagão, esses corpos celestes que nós vimos eram tidos como Deus, ou como deuses, e eles prestavam culto. E por causa da infidelidade do povo de Deus, eles começaram a se deixar serem levados por essas culturas, por essas tradições, e começaram a se tornar infiéis, e começaram a adorar esses corpos celestes. Então, isso começou no Reino do Norte, conhecido como Samaria, pois nós vemos que era exatamente Nabucodonosor, perdão Deus, misericórdia da minha alma, era exatamente o rei Acabe, que foi um dos maiores ícones de adoração a deuses pagãos, incitados pela sua esposa Jezabel. Então, por causa da rebeldia e de adoração desse povo aos deuses pagãos, aos poucos o povo começou a se tornar infiel. E em 721 a.C., o reino do norte foi invadido pelos reis, ou pelo rei assírio, e o povo daquela terra, eles foram massacrados, eles foram mortos. Uma das maiores atrocidades que o rei da Assíria fez era fazer com que a barriga das mulheres grávidas fossem abertas e dentro das barrigas delas fossem colocados gatos. E os gatos esfolavam as entranhas daquelas mulheres, fazendo com que elas morressem pouco a pouco. Arrancavam os olhos dos seus escravos, eles ainda vivos. Colocavam pedaços de madeira grandes no ânus de seus escravos e colocavam eles em pé, para que eles morressem de forma demorada, e alguns demoravam até mais de 3 dias para morrer. Então perceba que as maldições que estavam escritas no livro de Deuteronômio começou a se cumprir no povo de Samaria,
por causa da desobediência deles à palavra de Deus. Alguns deles foram mortos, outros foram levados como escravos para Nínive, e lá eles acabaram se tornando miscigenados. O que são pessoas miscigenadas? São pessoas que se misturaram com a cultura daquele povo e perderam sua identidade. Eles já não eram mais fiéis a Deus e ao culto a Deus. Eles agora adoravam a Deus e aos deuses pagãos. É da descendência desse povo que foi para Nínive que veio os samaritanos. Lembra que quando nós lemos o Evangelho de João, capítulo 4, a Bíblia fala que os judeus não se davam bem com os samaritanos? Era pelo fato dos samaritanos, que era o povo do norte, que começou a adorar outros deuses, ter sido infiel à aliança com Deus e ter se rendido aos deuses pagãos. Então toda vez que você lê o Evangelho de João, capítulo 4, você vai ter em mente que os judeus não se davam bem com os samaritanos, simplesmente pelo fato dos samaritanos terem sido infiéis à aliança com Deus e passarem a adorar a Deus e a outros falsos deuses. Amém? O reino do sul, que no caso era Judá e a capital era Jerusalém, resistiu durante muito tempo a toda forma de adversidade que eles passavam. Como se pode ver, o reino do norte foi invadido em 721, mas o reino do sul só caiu aproximadamente quase 200 anos depois. O reino do sul resistiu durante muito tempo às investidas que haviam contra eles, mas em 578 a.C. e 781 houve as invasões de Nabucodonosor, que foram profetizadas pelo Ezequiel, foram profetizadas pelo Jeremias, foram profetizadas pelo Isaías, principalmente Isaías capítulo 39, quando o rei Ezequias abriu a porta do seu palácio para mostrar as riquezas que ele tinha aos emissários babilônicos. E a partir daquele dia Deus começou a dizer que viria um povo numa terra distante que subjugaria o povo de Israel à escravidão. Pasmo, o profeta Isaías morreu, mas a palavra dele se cumpriu. Por causa da infidelidade do povo, Deus levanta Nabucodonosor, que por várias vezes no livro de Jeremias Deus chama ele de servo, pois Deus levantou Nabucodonosor para executar a palavra que ele tinha dito. E em 81 Nabucodonosor ele faz o primeiro levante e leva a primeira leva de escravos para a Babilônia. Em 578, pela segunda vez, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva os cativos para a Babilônia, mas desta vez ele faz coisas horrendas, ele faz coisas piores. Ele destrói o templo de Israel, o monumento mais sagrado para os judeus sobre a face da terra. Ele profanou tudo que havia no templo e ainda levou os utensílios do templo para a sua casa. E isso foi a primeira diáspora. A diáspora foi um juízo de Deus sobre Israel, executado por meio do rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que através da sua crueldade e da sua astúcia, ele levou os judeus, os hebreus, escravos para as terras do norte, para a Babilônia, para servirem como escravos durante 70 anos. Como é que você sabe, Pedro, que o exílio de Israel durou 70 anos? A Bíblia, no livro de Jeremias, no capítulo 25, diz que o povo de Israel passaria a escravidão deles durante 70 anos na Babilônia, até que eles fossem libertos. Quando nós lemos os livros de Daniel, no capítulo 9, eu vou te dizer uma coisa, irmão, sabe por que se faz necessário nós lermos as Escrituras? Para que nós possamos obter conhecimento da parte de Deus. Pois Daniel, sendo um profeta levantado por Deus, somente no capítulo 9 de Daniel, no seu livro, quando ele passou a ler o livro de Jeremias, ele entendeu
que o fato de o povo de Israel estar sendo escravo na Babilônia era um castigo de Deus, e que aquele povo só seria liberto no fim dos 70 anos. E quando ele ficou sabendo que aquele tempo já estava próximo de se chegar, o fim do cativeiro de Israel na Babilônia, ele começa a orar, pedindo perdão pelos seus pecados, os pecados dos seus pais e o pecado do povo de Israel. Já imaginou, Filipe? Ele era um profeta, mas se ele não tivesse lido o livro de Jeremias, jamais ele iria saber que aquilo que eles estavam vivendo na Babilônia era um castigo. Por isso que se faz necessário lermos a Bíblia, para que possamos conhecer as coisas de Deus. Amém? A diáspora foi um juízo de Deus, certo? Eles viveram durante 70 anos sobre a opressão de Nabucodonosor. Mas Deus, ainda que estivesse castigando o seu povo, no capítulo 23 de Jeremias, ele diz assim: olha, vocês acham que eu só posso ouvir a oração de vocês se vocês estiverem em Jerusalém? Se vocês estiverem orando no templo? Não. Lembre-se que eu sou Deus de perto e Deus de longe. Deus, ainda que estivesse castigando o seu povo, ele estava disposto a ouvir a oração do seu povo. Quando nós chegamos no capítulo 29, no versículo 11 de Jeremias, Deus diz por meio de Jeremias: eu bem sei o pensamento que tenho acerca de vós, são pensamentos de paz e não de guerra, para vos dar o fim que vocês desejam. Ou seja, Deus estava dizendo: olha, vocês estão passando por essa prova agora, mas essa prova era para que vocês se arrependam dos seus pecados. Vocês se arrependerem dos seus pecados, eu darei a vocês um fim de felicidade, de paz e de gozo. E depois ele continua dizendo: se vocês buscarem, vocês me acharão, e vocês me acharão quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês. E no capítulo 33, no verso 3, ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, e eu anunciar-vos-ei coisas grandes que vocês não conhecem. Ainda que Deus estivesse oprimindo o povo como um castigo por meio de Nabucodonosor, por meio do filho de Nabucodonosor, Beltesazar, ele estava fazendo aquilo para que o povo se corrigisse do seu pecado. E qual era o pecado que o povo de Israel cometia naqueles tempos, irmão Pedro? Eles praticavam os pecados de injustiça, eles oprimiam os pobres. Vou te dar um exemplo. Os maridos ricos, eles faziam negócios altos e tão caros com os mais pobres, para arrancar dos pobres o pouco que eles tinham, para que eles pudessem investir na vaidade de suas esposas. Eles não alimentavam o pobre, não alimentavam o faminto, não davam de vestir ao nu, não davam água ao sedento. Simplesmente eles viviam em virtude de si. E Deus, vendo que eles estavam praticando essas coisas, e não somente isso, mas também adorando a outros deuses, Deus resolve levantar o rei Nabucodonosor para punir o pecado deles. E tudo que eles fizeram com os pobres, Deus fez com eles lá na Babilônia. Fez eles passarem fome, fez eles passarem necessidade de roupa, fez eles passarem coisas horríveis, mas Deus sempre dizia: se vocês me buscarem, eu vou escutar vocês e ajudar vocês. Tudo que Deus faz, meus irmãos, é para o nosso bem. Tudo. O que Deus fez com esse povo foi para o bem deles. O que Deus fez com esse povo foi para o bem deles. Deus não disse que se eles fossem fiéis, Deus faria com que eles comessem o melhor da terra? Mas eles não foram fiéis. Eles agora eram escravos. Mas, dando continuidade, eles foram libertos da Babilônia depois que o rei persa, Ciro, derrubou a Babilônia. Após os babilônios serem destruídos pelos persas, os persas libertaram os judeus e lhes deram a oportunidade de voltar para Jerusalém e lá reconstruírem os muros da cidade, reconstruírem o templo. E se nós quisermos aprender um pouco acerca disso, nós teremos que ler os livros de Esdras, Neemias, Zacarias e Ageu. Deus levanta Esdras para ensinar a lei, levantou Jeremias para reconstruir as muralhas, reconstruir o templo, e foram dias de dificuldade, foram dias de grande angústia. E após os persas libertarem o povo de Israel,
Eles voltaram para suas terras, mas ainda assim eles eram duros de coração, Filipe. Alguns deles eram maus ainda. O reino persa caiu, mas levantou-se o reino macedônio, que o líder dele foi o nobre e grande Alexandre o Grande. Eu creio que todos vocês já ouviram falar acerca de Alexandre o Grande. Durante o tempo, ele também chegou a oprimir Israel. Só que o reino dele durou pouco tempo. E depois da queda de Alexandre o Grande, veio o Império Romano. Um dos piores, um dos maiores e piores reinos que essa terra já viu. Era um reino que não matava, era um império que não matava os seus escravos. Mas eles, por meio da sagacidade e astúcia, faziam aliança com aqueles povos, digamos, aceitando a sua cultura, mas mantinha eles escravos para receber impostos. A maior prova disso é que nós não vimos relatos que o povo de Israel, eles foram atacados pelos romanos e foram mortos. Não, eles foram atacados pelos romanos, subjugados pelos romanos, e disseram: nós concordaremos que vocês prestem o culto ao Deus Jeová, nós até investiremos no templo de vocês, mas vocês, em compensação, têm que pagar dinheiro para nós. E vocês não acham estranho que nos evangelhos Jesus é interpelado acerca de nós devemos pagar imposto? Agora vocês entendem que aquele povo era escravo. Eles não eram perseguidos, eles eram escravos. E a escravidão deles não era forçada. Era como se fosse o seguinte: vocês pagam imposto para a gente e a gente deixa vocês em paz. Vocês podem cultuar o Deus de vocês, desde que vocês nos dêem dinheiro. Então, os judeus, eles passaram por 4 grandes escravidões: Babilônia, Pérsia, Macedônia e Roma. E nos dias de Jesus, quem imperava sobre Israel era exatamente os romanos. E quem se assentava no trono de Jesus era alguém nomeado pelo Império Romano: Herodes, aquele a quem Jesus chamou de raposa, e aquele a qual Jesus, quando ele foi interpelado, quando perguntaram para ele: tu és o Messias? Ele ficou calado, e ele perguntou: tu pode fazer um milagre? Jesus não respondeu nada, e Herodes, se incomodando com o silêncio, Jesus diz: ele é um louco. Diante disso, nós vimos uma coisa acontecer que me deixa chocado. Lembra quando lá em Gênesis 16, 12, a Bíblia fala que a semente de Ismael lutaria contra a semente de Isaac? Isso se cumpre que quando Jesus fica de pé diante de Herodes. Herodes veio da descendência de Ismael, Jesus veio da descendência de Isaac. Herodes, por jogada política e por total artimanha, ele estava sentado no trono de Israel e governava Israel. Jesus, que era o verdadeiro rei de Israel, não respondeu uma palavra sequer àquele impostor que usurpou o seu trono. Isso é para você ter ideia de o quanto aquilo que Deus fala, Deus cumpre. E ele vai e diz para Jesus, para os soldados: olha, leva esse homem de lá para Pilatos, julgar ele é louco. E o que é que acontece, meus irmãos? Nós sabemos que Jesus um dia ele disse assim, sentado no Monte das Oliveiras, ele disse: não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, quando eles viram os discípulos se gloriarem do templo. E essa profecia se cumpriu, meus irmãos, em 70 depois de Cristo. Os judeus, que me falha a memória agora de que partido eles eram, pois existiam facções políticas em Israel. Eu não lembro, os macabeus eles não eram, os zelotes. Eles se levantaram em revolta contra o Império Romano, queriam derrubar o Império Romano e investiram pesado para isso. Só que o que é que acontece? Eles eram fracos. Só para você ter uma ideia, irmão Felipe, um soldado romano era capaz de lutar com 10 homens de uma vez só e vencê-los. 10 homens. Se fosse o dia de hoje, alguém diria: venha de um, porque 2 é covardia, né? Um soldado romano brigava com 10 e vencia todos os 10 de uma vez só.
E levantou-se uma grande revolta dos judeus contra os romanos. E os romanos foram derrotados. O templo foi destruído. As muralhas de Jerusalém foram derrubadas. O templo foi destruído. Parte das muralhas foram derrubadas. Porque para que eles pudessem invadir, se fazia necessário cercar a cidade. E uma das artimanhas que o Império Romano fez para poder invadir a cidade foi tampando as fontes de água de Jerusalém, para que o povo morresse de sede, para que também a água que irrigava a plantação não pudesse dar fruto, e assim o povo também seria subjugado à fome. E durante um certo tempo, esse cerco, ele foi tão duro, mas tão duro, que não entrava água e nem comida pelas portas de Jerusalém, de modo que começou a faltar água, começou a faltar comida, e o povo de Israel agora, segundo os relatos históricos de Flávio Joséfo, os pais começaram a comer a carne dos seus filhos para poderem manter-se vivos. As coisas, elas eram tão absurdas que os soldados, ou pelo menos os zelotes, eles começaram a comer, Felipe, couro das suas sandálias e dos seus escudos. Mas quando ficou-se sabendo que havia uma grande infâmia em Israel, que era pai e mãe matar o seu filho para comer, os soldados romanos invadiram Israel, mataram muita gente, e segundo os relatos do Flávio Joséfo, a matança foi tão grande, mas foi tão grande, que em um só dia, o sangue derramado nas ruas de Jerusalém eram capazes de dar no meio do joelho. Eles crucificaram tantas pessoas, mas tantas pessoas, que eles colocaram pessoas penduradas nas paredes em crucifixos. Foi uma mortandade horrível. Lembra de Deuteronômio? Vocês serão apavorados, vocês desejarão um dia, vocês ficarão tão desesperados que não terão nem esperança na própria vida de vocês. Isso se cumpriu, mas não foi o último castigo de Deus por causa da rebeldia. Isso que eles estavam passando era para se cumprir aquilo que eles mesmos falaram no dia em que Jesus foi julgado e morto. Herodes disse: eu não vejo culpa nesse homem, ele é inocente. Aí Jesus disse que o sangue dele caia sobre nós. Lembra que na lei de Moisés diz que quem mata uma pessoa inocente, o sangue daquele inocente deve ser vingado? Você não acha que Deus não ouviu as palavras daquele povo quando disseram que o sangue dele caiu sobre nós? Você não acha que esse ano de 70 depois de Cristo não foi Deus pesando a mão dele sobre o seu povo para vingar o sangue do seu filho, que foi derramado de forma covarde, vil e vergonhosa, sendo ele apenas um inocente salvador do povo? O que Deus fala, meu irmão, Deus cumpre. Amém? Meus irmãos, dando continuidade, a segunda diáspora aconteceu após a destruição de Jerusalém. Os romanos destruíram Jerusalém, e isso acarretou em uma nova diáspora, fazendo os judeus irem para vários países do mundo. Eles foram para a Ásia Menor, foram para a África e foram para a Europa. Como a segunda diáspora espalhou os judeus pelo mundo inteiro, agora começava uma nova era de perseguição ao povo de Deus. Na Europa medieval, eles ocuparam a região da Península Ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Antes do ano 1000, tinham liberdade religiosa e influenciavam o desenvolvimento cultural da Europa. Conhecimento cultural e científico. 95 anos depois, ou seja, no ano de 1095, eles começaram a ser perseguidos pelos cristãos, incitados pela Igreja Católica. Porque a Igreja Católica julgou os judeus como responsáveis pela morte de Jesus. Ou seja, de fato, eles tinham sangue inocente em suas mãos, mas eles não mereciam essa covardia.
Simplesmente, eles começaram a perseguir os judeus, porque os judeus começaram a influenciar muito na cultura. Eles trouxeram melhorias em muita coisa, no comércio principalmente. E os judeus, onde eles iam, eles montavam negócios, irmão Felipe, e eram fácil de ganhar dinheiro. Eles sabiam fazer as coisas, sabiam trabalhar como comerciantes. E a Igreja Católica, percebendo que a forma como os judeus se portavam era uma ameaça às suas crendices, aos seus dogmas, ao catecismo da Igreja Católica, eles disseram: esse povo não é digno de viver entre a gente, eles merecem morrer. E agora começa um novo ciclo de perseguição. A partir desse fato, a civilização judaica sofreu constantes ataques nas cidades onde iam. Eles foram enclausurados nos guetos, milhares de judeus foram vítimas da Santa Inquisição. Chama-se de Santa Inquisição, né? A Igreja Católica chama de Santa Inquisição, mas isso deve ser chamado de Diabólica Inquisição. Pois toda e qualquer pessoa que não concordasse com o que o Papa falava era julgado pelo júri católico e era condenado à morte. E eles, antes de fazerem com que as pessoas fossem mortas, eles torturavam. Eles torturavam colocando pessoas dentro de... Uma das formas mais cruéis de tortura era o boi de bronze, onde a pessoa era colocada dentro de um boi de bronze, era acesa uma fogueira debaixo desse boi e a pessoa era queimada viva. A pele dela começava a queimar e por causa da fumaça provocada pela queimadura de sua pele, a pessoa morria asfixiada dentro do boi. Eram cozinhadas ou fritas dentro de caldeirões cheios de azeite. Mulheres que não concordavam com a Igreja Católica eram esquartejadas, queimadas vivas em praças públicas. E um dos métodos mais horríveis era o estripador de mama. Pegavam um gancho e arrancavam os seios das mulheres e acusavam ela de qualquer coisa. Eles simplesmente diziam: não é por causa que eles não concordem com a Igreja Católica, é porque na verdade eles são hereges, e se é herege, essa mulher também é uma prostituta. E matavam as pessoas assim. Colocavam um chumbo quente no ouvido, arrancavam a pele da pessoa viva, colocavam uma gaiola com ratos na barriga do indivíduo, e o rato, louco para sair, acabava rasgando a pele da barriga até chegar ao estômago e estraçalhar tudo. Os judeus, os nossos irmãos, passaram por isso. Após o advento dos direitos universais do homem, durante a nova Revolução Francesa, os judeus passaram a gozar de certa liberdade religiosa e a desenvolverem atividades no continente europeu. Inventaram muitas coisas. Eles foram pioneiros na tecnologia, em algumas coisas. Eles foram pioneiros em diversos setores. Eles foram pioneiros nos bancos, nas indústrias, na filosofia, na ciência. Eles influenciavam muito. Mas isso também fez com que o fato deles se tornarem pessoas notáveis, também as pessoas se sentissem enojadas, pois tinha aquela velha ideia apoiada pelo catolicismo: eles são culpados pela morte de Cristo. E o que é que acontece? Com a grande ascensão econômica e intelectual no século XIX, vários países começaram a acusar a comunidade judaica de querer dominá-los. Nesse caso, começaram a surgir ideias de aversão preconceituosas contra os judeus, que foi chamado de antissemitismo. Ainda no século XIX, surgiu entre a civilização judaica o desejo de retornar às suas origens. Qual era a origem dos judeus? A terra prometida, Canaã. E eles queriam criar um novo Estado, o Estado judaico, batizado por muitos de sionismo, né? Milhares de judeus retornaram, fugindo do antissemitismo judeu. Meus irmãos, cada perseguição que esse povo judeu
passava, ao invés de enfraquecê-los, eles se tornavam cada vez mais fortes. Porque Deus era com eles. Passaram por Faraó, Faraó não conseguiu destruir. Passaram por Nabucodonosor, Nabucodonosor não conseguiu destruir. Passaram pelos persas, os persas não conseguiram destruir. Passaram pelos romanos, os romanos não conseguiram destruir. A Santa Inquisição matou muitos, mas não conseguiu destruir. Agora começava uma nova perseguição, o Holocausto de Hitler. Onde eu comentei com a Edinagem que durante a Segunda Guerra Mundial, o movimento nazista de Hitler foi responsável pela morte de 6 milhões de judeus. Dá para contar 6 milhões? Se colocar 6 milhões aqui nessa cidade e for tentar contar, é muita gente, né? Agora tente um homem só, juntamente com os seus capangas, ser responsável por 6 milhões de mortes. No século XX, a comunidade judaica foi vítima de uma das maiores atrocidades da história da humanidade, o Holocausto, instruído pelo nazista Adolf Hitler. Durante a Segunda Guerra Mundial, que durou de 39 a 45, 6 milhões de judeus foram mortos, submetidos a campos de concentração, sendo torturados e mortos. Eu não sei falar alemão, mas eu vou tentar dizer o nome de alguns camaradas que mataram os judeus. Heinrich Heydrich. Ele foi um dos homens que influenciou Hitler a perseguir judeus. Este homem, ele era tão macabro, mas tão macabro, que ele chegava para os judeus e dizia: hoje chegou o dia de vocês morarem em uma nova parte da cidade. Compramos um loteamento ao qual vocês serão dirigidos para lá, e lá vocês vão poder viver entre si. Eles levavam os judeus até aquele determinado local da cidade, faziam com que eles tomassem posse da sua nova morada. Quando os judeus estavam todos dentro de seus apartamentos, eles explodiam aqueles apartamentos, com homens, mulheres, crianças e idosos dentro dele. Eles levavam pessoas para Chernobyl, onde existia um campo de concentração. Agora me falha o país, mas se eu não me engano era na Sérvia. Não tenho como isso certo. Me falha o país, mas eu sei que era um campo de concentração. Auschwitz, na Áustria. Perdão, Auschwitz, na Áustria. Obrigado, Senhor, por ter me lembrado. Eles levavam pessoas em vans. Olha, vocês vão para Auschwitz, lá vocês vão viver. Colocando as pessoas dentro daquelas vans, em determinado local, eles soltavam gás para as pessoas morrerem asfixiadas dentro daquelas vans. Quando chegava em Auschwitz, os soldados de Hitler só tinham o trabalho de tirar de dentro os corpos mortos dentro da van e jogar dentro de uma vala comum, onde eram enterrados de uma vez só 200, 300, 1000, 2000 pessoas de uma vez só. Mas antes disso, eles arrancavam dentes de ouro que as pessoas poderiam ter, alguma peça de ouro. Eles faziam tudo de ruim com esse povo. Fazia tudo de ruim. Eles usavam pessoas para fazer experimentos científicos. Faziam cirurgias nessas pessoas sem anestesia, fazendo com que elas sofressem. Eles diziam, eles devem sofrer porque eles não são um povo puro, uma raça ariana. Eles são, na verdade, vermes. Detalhe: a Igreja Católica era conivente com esse pensamento. A Igreja Católica era conivente com esse pensamento. O catolicismo, em todas as perseguições que houve contra o povo judeu, teve a sua mão. Alguns nazistas chegavam até a dizer que eles estavam matando em nome de Cristo.
Mas Deus, ele sempre tem um escape para o seu povo. Amém? Ele sempre tem um escape. Existia um homem que fazia parte do partido nazista chamado Schindler, que ele usava o seu dinheiro, irmão Felipe, irmã Ivanei, irmão José Oliveira, Dinagem, irmãos que me ouvem, ele usava o seu dinheiro para comprar judeus, para livrá-los da morte. Um dia, se vocês quiserem assistir o documentário de Schindler, você vai ver que a história é interessante, porque ele fazia parte do partido nazista que matava os judeus, mas ele não era participante dos assassinatos. Ele ia e negociava os judeus, dizia: olha, me venda ele que ele vai trabalhar na minha fábrica de panela. Mas eles não iam trabalhar na fábrica de panela, eles eram comprados simplesmente para serem poupados da morte. Ele conseguiu salvar muitos judeus, de modo que por causa da ação desse homem, muitos judeus hoje são netos, são avós, alguns deles ainda estão vivos, e eles viram uma profecia bíblica acontecer, esses judeus. A guerra, ela acabou em 45, e desde aquele tempo começou-se um novo debate na ONU acerca dos judeus. Tenta imaginar, Felipe, na Segunda Guerra Mundial, a maior preocupação do povo era conter Nova York, capital dos Estados Unidos, conter Berlim, a capital da Alemanha, e Moscou, capital da Rússia, que eram as principais potências bélicas do mundo. Era o povo que aparentemente mais dava dor de cabeça para os diplomatas. Mas agora surge uma pedra de tropeço para todas as nações da terra. Quem, Pedro? Israel. Após o término da guerra, o movimento sionista reivindicou na ONU a criação do Estado da Palestina. E isso se deu em 1948. O Estado judeu foi criado nesse ano, contrariando os árabes palestinos que viviam na região, e os judeus retornaram para a sua terra. A partir da criação do Estado judeu, começou vários conflitos na região, conhecidos como faixa de Gaza. E eu quero dizer para vocês que a partir de 1948 começou-se de forma profética e contundente o início do fim dos tempos. Eu quero ler para vocês Isaías 66. Isaías 66. Todos encontraram Isaías 66? Se não, permita-me ler, mas preste atenção no que eu vou ler. Isaías 66, versículo 8 diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra em um só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve perto do parto e já deu à luz a seus filhos. É capaz uma nação nascer em um só dia, Felipe? Humanamente falando, não, né? Mas Deus fez esse milagre. Quando? No dia em que o povo judeu, pelo voto de Oswaldo Aranha, brasileiro, teve o voto de sim, Israel agora pode ser tido como um Estado democrático de direito. Ele agora é um povo reconhecido pelas nações. E nasceu o povo judeu. E você pode dizer: Pedro, como isso pode ser o sinal do fim dos tempos? Lá em Oséias declara que o povo perece por falta de conhecimento. Em Isaías, capítulo 43, olha só o que é que diz Isaías 43. Diz assim:
Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, te chamei pelo teu nome, tu és meu. Nesse tempo aqui, o povo já estava sendo escravo na Babilônia. Então Isaías estava acalmando o coração do povo, dizendo: olha, vocês estão passando por provações, não se preocupe, você é meu. Isso é só para corrigir você, você é meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não arderá em ti. Porque eu sou o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e Etiópia e Sebá por ti. Enquanto foste precioso aos meus olhos, também foste glorificado. Eu te amei, pelo que dei homens por ti e povos pela tua alma. Não temas, pois eu sou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente, e a juntarei desde Não temas, porque eu sou contigo, trarei a tua semente desde o Oriente, e te ajuntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, direi ao sul: não retenhas. Trarei meus filhos de longe, minhas filhas das extremidades da terra. A todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Eu os formei, sim, eu os fiz. Trazei o povo cego, que tem olhos, e os surdos, que têm ouvidos. Todas as nações se congreguem e povos se reúnam. Quem dentre deles pode anunciar isto? E fazer-nos ouvir as coisas antigas. Apresente-se suas testemunhas, para que se justifiquem e para que se ouça, para que se diga: verdade é. Vós, povo de Israel, vocês são as minhas testemunhas, e o meu servo a quem escolhi, para que saibas e creais e entendais que eu mesmo sou o Senhor, e que antes de mim não se formou outro Deus, e depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro que possa salvar. Ao passo que a dispersão do povo de Deus, dos judeus, pelas nações da terra, foi um castigo para punir os pecados deles, a restauração do Estado judeu é um alerta de que Deus está restaurando o seu povo para fazer com que eles, no fim dos dias, acreditem na morte, na ressurreição e na vinda de Cristo como seu único e suficiente Salvador. Isso vai acontecer. Quando vocês entrarem na internet e procurarem Operação Êxodos, você vai ver que o governo de Israel está financiando o retorno do povo para Israel. Quando vocês verem que os judeus querem reconstruir o templo para revitalizarem, restaurarem o culto no templo, quando vocês lerem a Escritura, vocês saberão que isso está aqui. E se está na Bíblia, vai se cumprir. Vai se cumprir. Vai se cumprir. Amém? Eu quero ler para vocês ainda Ezequiel 38. Aqui fala acerca da batalha do anticristo contra o povo de Israel. E nesse texto fala que o povo do anticristo vai batalhar contra o Israel quando eles estiverem voltados para suas terras. E olha o que aqui diz assim, ó. Eu quero ler aqui para você aqui. Ezequiel, capítulo 38, versículo 8, diz assim: depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada, que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, formar-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra,
tu e todas as tuas tropas e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: acontecerá que naquele dia terás imaginações no teu coração e conceberás maus desígnios e dirás: subirei contra a terra das aldeias, não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, e todos eles habitam sem muros e não têm ferrolhos em suas portas. Esse texto aqui fala de quando o povo de Israel estiver voltando para suas casas, Israel, eles habitarão em segurança. E nesse tempo eles serão surpreendidos pelo anticristo. Porventura não é isso que está acontecendo? Esses atentados terroristas que têm feito com que os judeus voltem para Israel, você acha que está acontecendo por acaso? Isso está acontecendo para que se cumpra Isaías 43, Ezequiel 38 e 39, a restauração do povo de Israel. Quando nós lemos Zacarias 12, a Bíblia fala que nos últimos dias Deus usará o seu povo Israel como uma pedra de tropeço sobre todas as nações. Todos os que tentarem lutar contra eles serão destruídos por não conhecer as Escrituras. Muitos estão falando um bocado de balela por aí afora, mas eu quero dizer a vocês, sabe por que eu resolvi trazer esse estudo bíblico para vocês que estão ouvindo aqui nessa hora e aqueles que vão assistir essa mensagem no YouTube? É para que vocês despertem, observem o que Jesus disse, olhem para a oliveira. Quando vocês perceberem que os seus frutos estão maduros, é sinal que o verão já chegou. Ou seja, Jesus está dizendo em outras palavras: orem para Israel, quando essas coisas acontecerem, saibam que o fim está próximo. Deus ainda usa profetas, Deus ainda nos dá visões e revelações em sonhos, mas nada, absolutamente nada pode substituir a verdade das Escrituras. Nada. Se Ele falou, vai se cumprir. Amém? O Deus que espalhou para castigar é o Deus que vai fazer eles voltarem para abençoá-los. Amém? Guardem essas palavras em seus corações. Não se esqueçam do que foi dito aqui hoje. Que Deus os abençoe.